Olá, nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução ao agrupamento de dados. Ao contrário das tarefas que a gente estava vendo nos vídeos passados, agrupamento de dados é uma tarefa não supervisionada. No aprendizado supervisionado, como a gente vinha vendo, os dados eles são associados a uma variável de interesse. Se essa variável é uma variável discreta, uma variável categórica, nós temos o processo de classificação. Por exemplo, classificar pacientes em doentes e não doentes. Se essa variável é uma variável numérica, nós temos um problema de regressão. Por exemplo, estimar o preço de venda de um automóvel com base em suas características. Já no aprendizado não supervisionado, nós não temos essa variável de interesse. Nesse curso, nós vamos ver duas famílias de tarefas que envolvem aprendizado não supervisionado. Análise de agrupamentos, que é o tema desse vídeo de hoje. Além dessa introdução, nós vamos ter vídeos com algoritmos específicos para encontrar agrupamentos e regras de associação, em que se tem a associação entre itens, que vai ser um tema futuro do curso. Como motivação para estudar análise de agrupamentos, diversas ciências se baseiam na organização de objetos de acordo com suas similaridades. Por exemplo, na biologia, é comum categorizar os seres vivos em diferentes grupos de acordo com características que eles têm em comum. Por exemplo, nós, seres humanos, pertencemos ao grupo Animalia, grupo dos animais, o ramo Chordata, a classe mamária, dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família de hominídeos, os primatas, que tem os macacos e outros animais, a família hominídeo, o gênero Homo, do homem moderno e alguns ancestrais incomuns, Homo erectus, e o Homo sapiens, que é a nossa espécie atual. Além dessa categorização em áreas da ciência, nós, seres humanos, também procuramos, normalmente, estamos interessados em categorizar objetos. Por exemplo, na música, nós podemos categorizar as músicas de acordo com o seu tipo, com o seu gênero. Então, música erudita, música popular, música religiosa, etc. Filmes, nós podemos categorizar de acordo com o gênero, animação, aventura, comédia, drama, musical, ou um outro agrupamento que a gente pode fazer com os filmes seriam os atores que aparecem nesse filme. Podemos criar um grupo dos filmes que aparecem o autor A, o autor B, o autor C. Do mesmo jeito que aqui em música, podemos categorizar, além do gênero, categorizar por compositor ou categorizar por cantor. Enfim, existem diferentes maneiras de categorizar esses objetos. Com base nessas diferentes categorias, nessas diferentes possibilidades que nós podemos organizar os objetos, a gente chega no conceito que agrupamento é um conceito subjetivo, no sentido que não existe uma única maneira de agrupar elementos, de agrupar objetos. Nós podemos agrupar o mesmo grupo de objetos de diferentes maneiras. Por exemplo, aqui, dos personagens da família Simpson, do desenho dos Simpsons, nós podemos agrupar como sendo os membros da família Simpsons, ou os empregados da escola. Então, é o grupo família versus empregados. Ou nós podemos agrupar
de acordo com as mulheres e os homens, ou podemos agrupar por a cor do vestuário, enfim. Agrupamento é um conceito subjetivo. Não existe um agrupamento, ou, não existe uma definição universal de como agrupar objetos. Eles dependem do que a gente define como interesse na hora de definir os critérios para gerar os grupos. Então, a pergunta, o que é um grupo, ela tem uma definição subjetiva, ela tem respostas subjetivas. Grupos são definidos em função da semelhança entre objetos. O que diferencia como eu vou agrupar, por exemplo, aqui, se eu vou agrupar entre família e empregados, ou entre homens, né, e mulheres, são quais os atributos eu vou usar para computar similaridades. Por exemplo, nessa figura aqui, se a gente for levar em consideração o formato da shape aqui da, da face, né? Provavelmente esses dois objetos estariam em um mesmo grupo. Mas se eu levar em consideração outros atributos, provavelmente eu colocaria em o grupo de humanos e o grupo de animais racionais e animais não racionais. Então, grupo tem uma definição subjetiva, em que eu vou gerar grupos que envolvem objetos semelhantes, e essa subjetividade é guiada sobre quais atributos ou o que vai compor a minha métrica de semelhança para definir o que é similar e o que vai pertencer ou não ao mesmo grupo. Apesar da gente ter essa definição subjetiva, para poder construir um algoritmo que encontra grupos, né, para poder definir isso como uma tarefa de mineração de dados, a gente precisa ter uma definição mais objetiva. Então, numa abordagem mais objetiva, numa abordagem mais matemática, para criar grupos, a gente precisa definir critérios numéricos que consideram homogeneidade, os elementos que estão em um mesmo grupo tem que ter uma coesão interna, tem que ter similaridade entre si, e os elementos que pertencem a grupos diferentes têm que ser heterogêneos, tem que ter uma separação entre os grupos. Apesar dessa dificuldade em definir critérios objetivos, a literatura sobre análise de agrupamentos é bastante rica e é uma tarefa bastante utilizada. Há diversas métricas de similaridade ou de similaridade bem estudadas e fundamentadas para diversas aplicações. Lá no começo do curso, quando a gente conversou sobre funções de similaridade, nós vimos alguns exemplos de funções de similaridade, a distância euclidiana, que funciona bem para dados numéricos, mas tem diversas funções de similaridade ou de similaridade, que são usadas, que são associadas a diversos algoritmos para análise de agrupamentos, para encontrar grupos dos dados que envolvam
medidas que são mistas, né, que envolvam dados categóricos e dados nominais, dados binários, medidas baseadas para fazer similaridade em dados textuais, enfim, tem diversas medidas de similaridade que são usadas para fazer análise de agrupamentos. Por exemplo, na mineração de texto, uma das tarefas comuns é, dado um conjunto de documentos, que eu não sei a priori em qual categoria eles pertencem, então eu não tenho aquele atributo adicional que me diz qual que é aquele atributo de interesse, né, aquele meu atributo-alvo. Eu tenho somente uma coleção de documentos, então eu não consigo aplicar um algoritmo supervisionado, eu preciso usar um algoritmo não supervisionado. E eu quero separar esses documentos em grupos de documentos similares entre si. E uma abordagem comum é construir um vetor de contagem de palavras, de frequência de palavras. Tem algumas maneiras de fazer essa contagem de palavras, pode ser uma contagem simples, pode ser uma contagem mais elaborada, palavras que são mais comuns, palavras que são mais específicas, e a partir desse vetor de palavras, eu posso definir uma métrica de similaridade, que geralmente é a distância de cossenos, que tenta agrupar, e eu posso usar esse vetor de palavras para encontrar esses grupos. E aí pode ser aplicado em diversas situações. Eu poderia, por exemplo, tentar agrupar as redações do Enem para serem corrigidas, tentar homogeneizar o critério de correção. Então, redações que estão mais próximas em si seriam corrigidas por uma mesma banca. Poderia agrupar sentenças judiciais para verificar um conjunto de processos que têm algo em comum. Enfim, tem diversas aplicações que eu poderia usar que envolva agrupamento de documentos. Em uma organização, poderia agrupar os relatórios internos da empresa de uma maneira automática. Enfim, tem diversas aplicações que poderiam seguir esse pipeline. Agrupamento de dados é uma técnica importante para análise exploratória de dados, que vai um pouco além daquela análise exploratória inicial que a gente viu lá no curso, que a gente olhava os atributos de uma maneira individual. Então, agrupamento de dados é um tipo, ele pode ser considerado dentro da família de análise exploratória de dados, mas que eu tento encontrar, fazer uma análise exploratória mais multidimensional, buscando encontrar grupos de dados, de itens com alguma similaridade. E tem diversas aplicações em diversas áreas, nas engenharias, na biologia, psicologia, medicina, administração. Na engenharia, eu poderia, por exemplo, agrupar simulações em um software de simulação de algum artefato que eu estou querendo construir. Na biologia, eu poderia tentar agrupar dados de expressão gênica, por exemplo, algum exemplo. Na psicologia, eu poderia aplicar testes testes psicotécnicos e tentar encontrar grupos de pessoas que têm uma resposta parecida. Na medicina, eu poderia tentar verificar se
um certo grupo, os pacientes que têm uma doença, se eles têm características em comum, que podem definir algum critério adicional de diagnóstico e se esse grupo se diferencia de outros pacientes. Em marketing, tentar segmentar clientes, tentar encontrar grupos de clientes que têm um certo perfil. Em finanças, tentar encontrar um grupo de clientes que seriam mais propenso a uma oferta de crédito, enfim. E na computação também tem diversas aplicações, como na área de bioinformática, na área de internet das coisas, tentar agrupar dados coletados via sensores, tentar agrupar em sistemas inteligentes, como uma etapa prévia de algoritmos de aprendizado de máquina. Tem muitas situações em que, antes de aplicar um algoritmo supervisionado, por exemplo, eu faço um agrupamento nos dados e gero modelos específicos para cada um dos grupos. Então, pode ser também uma etapa de pré-processamento anterior ao aprendizado, a tarefas supervisionadas. É uma tarefa bastante frequente, né? Então, que a análise de agrupamento, o clustering, em inglês, aparece como uma das técnicas mais utilizadas em aplicações de data science. Então, essa aqui é uma pesquisa de 2017, mas se você olhar em anos diferentes, sempre está ali primeiro, segundo, terceiro, quarto, como uma das técnicas mais utilizadas. Então, nesse ano aqui de 2017, ela foi a técnica mais utilizada nessa enquete. Então, tem uma grande quantidade de aplicações. Vamos começar a destrinchar um pouco, a explorar os conceitos básicos sobre a análise de agrupamentos. Então, vamos começar por algumas definições. De acordo com o Everett, uma definição em um livro-texto clássico, um livro-texto de 1974, um grupo, um cluster em inglês, é um conjunto de entidades semelhantes, e entidades pertencentes a diferentes grupos, a diferentes clusters, não são semelhantes. Os elementos que estão dentro do mesmo grupo têm uma certa semelhança entre si, e os elementos que pertencem a grupos diferentes não são tão semelhantes entre si. Então, um grupo é uma aglomeração de pontos no espaço, uma outra definição, que é uma definição mais espacial, né? Tal que a distância entre os pontos do grupo, entre dois pontos do mesmo grupo, se eu pegar dois pontos aleatórios, ela é menor que a distância de elementos de grupos diferentes. Ou uma terceira definição é: grupos podem ser descritos como regiões conectadas do espaço multidimensional, contendo uma densidade de pontos relativamente alta, separada de outras regiões, contendo uma densidade relativamente baixa de pontos. São definições diferentes, e a gente vai ver daqui a pouquinho que essas definições diferentes levam a famílias de algoritmos diferentes. E uma definição aqui do Jane Dubs, de 1988, é que se a gente vê um plano
os dados em um plano, os dados plotados em um plano, a gente intuitivamente consegue apontar aonde ocorrem grupos sem ter uma explicação muito clara a respeito de por que a gente consegue identificar esses grupos. Por exemplo, aqui, nessa figura, se a gente observar aqui esses pontos no plano, provavelmente a gente consegue identificar alguns grupos, né? Aqui tem esse grupo, esse grupo, esse grupo, esse grupo, esse grupo, esse e esse grupo. Mesmo que eventualmente não tivesse usando formas diferentes, provavelmente a gente conseguiria apontar grupos. Talvez pessoas diferentes apontariam grupos diferentes se eles não tivessem marcados com símbolos diferentes, mas mesmo assim a gente conseguiria identificar grupos e a maioria de nós apontaria uma intersecção em alguns desses grupos. Alguns outros exemplos em que a gente consegue identificar o grupo. Esse aqui, dessas duas espirais, provavelmente a gente apontaria essa espiral aqui como sendo um grupo e essa segunda espiral como sendo um outro grupo. Nessa figura aqui, muito provavelmente a gente encontraria 4 grupos, né? Esse grupo aqui, dessa mancha grande de pontos, e esses grupos com essas manchas menores. Nessa figura aqui, mesmo se ela não tivesse colorida, a gente apontaria isso aqui como sendo um grupo, isso aqui como sendo outro, e esses caras aqui como sendo outro, e a mesma coisa acontece aqui. Tá, então, com base aqui nesses exemplos em que a gente informalmente identificou alguns grupos, a gente pode ver que grupos eles podem ter diferentes tamanhos. Então aqui tem um grupo maior, grupos menores, esse aqui também é um grupo maior e outros menores. Formas diferentes, então esse aqui, a forma desse é diferente da forma desse, a forma desse é diferente da forma desse. E densidades diferentes. Então aqui, nesse grupo aqui, por exemplo, os pontos eles estão mais espaçados, e nesse grupo aqui, os pontos estão mais juntos. Os grupos eles podem formar uma hierarquia, como a gente tinha aqui atrás, no caso da biologia. Então tem uma hierarquia: reino, ramo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Grupos podem ter sobreposição, como acontece aqui, 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 ou eles podem ser disjuntos, eles podem ser separados, como acontece aqui, ou aqui, ou aqui os grupos são separados, aqui também tem alguma sobreposição. Em grupos eles podem ter características diferentes. Um algoritmo que encontra grupos, então, algoritmos para encontrar agrupamentos, eles induzem clusters nos dados. Eles geram, induzem esses grupos nos dados. E diferentes algoritmos de agrupamento têm um conjunto, têm preferências diferentes do que vai ser identificado como semelhante, ou de como que esse grupo vai ser formado. Então, do mesmo jeito que nos algoritmos supervisionados, a gente viu que tem algoritmos que têm
premissas diferentes, o discriminante linear, ele assume que os dados seguem distribuições gaussianas com igual variância entre as classes. As SVMs tentam encontrar os classificadores de margem larga. Os algoritmos que encontram grupos, eles têm também um conjunto de premissas que definem como que os grupos vão ser encontrados. Esses algoritmos, eles operam em medidas de similaridade ou de diferença, né, de similaridade, índices de validade, qual que é o critério para dizer se um grupo é válido ou não, se parâmetros definidos pelo usuário, etc., que são dependentes do problema. Então, do mesmo jeito que lá em aprendizado supervisionado, tem algoritmos que são mais adequados a uma família de problemas do que outros, aqui a gente também tem algoritmos que são mais adequados ou não a um problema. Então, muitas vezes envolve um pouco de experimentação para tentar identificar quais. Então, depende de quem está projetando, ou quem está executando os experimentos, né, o projetista, definir esses parâmetros, ou delimitar esses parâmetros, para definir o que o computador, a maneira como que esses grupos vão ser encontrados. E existem centenas de algoritmos diferentes. Esses algoritmos, eles podem ser categorizados em 4 grandes famílias. Algoritmos baseados em ligações, em que eu vou unindo pontos. Então, nesses algoritmos baseados em ligações, é como se eu começasse com pontos isolados, com cada um sendo um grupo, e eu vou unindo pontos para formar grupos maiores, até que, eventualmente, eu una todo mundo em um único grupo. Que o exemplo clássico é o agrupamento hierárquico, que a gente vai ver em um próximo vídeo. O agrupamento por partição, em que eu quero repartir o espaço, encontrar fronteiras de decisão entre os grupos, particionando o espaço. Esse agrupamento por partição aqui, ele é diferente da classificação, porque as cores aqui, elas são definidas a posteriori. Eu não sei de antemão qual a cor, né, qual grupo que cada dado pertence. Mas depois que eu particionei os dados, eu posso definir que essa região aqui do espaço pertence ao grupo verde, essa daqui pertence ao grupo azul e essa ao grupo vermelho, que o exemplo clássico aqui é o algoritmo K-médias, baseados em densidade, em que ele tenta definir os grupos baseados em regiões densas ou não, e o baseado em grid, ou em divisão do espaço, em que eu divido o espaço em regiões, e os pontos que caem lá dentro de uma região pertencem a um mesmo grupo.
Então, as principais famílias de algoritmos de agrupamento. Independente do método, o objetivo principal é maximizar a homogeneidade interna, quer dizer, os pontos que estão no mesmo grupo, os dados que estão no mesmo grupo, tem que ser semelhantes entre si, tem que ser homogêneos entre si, e a heterogeneidade entre grupos diferentes. Então, grupos diferentes tem que ser mais heterogêneos. Os dados, os objetos que pertencem ao mesmo grupo, devem ter características que levam a uma maior semelhança entre si, comparado ao objeto de outros grupos, de outros clusters. E a medida de similaridade, elas podem influenciar bastante nesse resultado. Elas podem gerar um viés ou introduzir ali uma certa tendência, uma certa polarização na definição do que é um grupo e dos objetos que compõem um grupo comparado aos objetos que propõem, que estão em um outro grupo. E cada medida tem vantagens e desvantagens e ela depende do domínio. Então, tem aplicações que pode ser mais interessante usar a distância euclidiana, em situações em que eu vou precisar fazer uma normalização dos dados da distância euclidiana, tem situações que eu vou, por exemplo, usar a correlação de Pearson, tem domínios em texto, por exemplo, que é muito comum eu usar a distância de cossenos. E uma vez que eu obtive um grupo, um agrupamento, eu peguei os dados, gerei os grupos, ou faz parte do processo de validação ou de avaliação desse resultado, inspecionar esses grupos para tentar verificar se eles atendem a alguma característica em comum ou se eles fazem algum sentido. Então, por exemplo, se eu fazer um agrupamento desses dados e chegar em 5 grupos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Em uma análise posterior, uma análise manual, eu posso averiguar que mesmo esses caras aqui estão em opostos e esse aqui estão em outros opostos, apesar deles pertencerem a grupos diferentes, eventualmente eles podem ser de uma mesma classe, mas são dentro de uma mesma classe eles têm subgrupos. Por exemplo, se eu estou agrupando pacientes de uma certa doença, eventualmente o algoritmo ele pode separar os doentes que têm uma complicação maior em grupos diferentes, e quando eu for inspecionar aqueles grupos, individualmente eu posso descobrir que, por exemplo, um subgrupo ali são pessoas que têm alguma comorbidade, e outro subgrupo são pessoas de mais idade, mas todos eles pertencem à classe de doentes que teriam uma doença mais grave, por exemplo. Então, uma vez encontrados os grupos, compete ao analista inspecionar aqueles grupos e verificar se tem alguma semântica por trás, tem algum conceito por trás. Ou, eventualmente, aquele grupo que foi encontrado
é difícil encontrar uma semântica para aquele dado. Pode ser que os critérios que foram usados para fazer a criação daqueles grupos não necessariamente encontram algo que tenha alguma semântica aparente para o especialista. Então, baseado nos grupos criados, cabe ao especialista fazer essa avaliação e tentar encontrar uma semântica para aquele resultado. Então, nesse vídeo aqui, a gente fez uma introdução ao problema de análise de agrupamentos, e em próximos vídeos nós vamos ver alguns exemplos de algoritmos que encontram esses grupos.